Olá, segundos anos. Vamos começar nossas aulas sobre arte oriental, ok? Começando, claro, que a gente vai viajar por esse universo da arte indiana, chinesa e japonesa. E a nossa primeira aula vai ser sobre, com certeza, arte indiana, ok? Então a gente vai começar falando sobre ela, tranquilo? Falar sobre arte indiana, primeira coisa, a gente tem que se localizar. Onde é que fica a Índia, né? A Índia é essa península aqui, ok, que fica na Ásia. Ela tem divisa com o Paquistão, ok, com o Nepal e com a China. Tranquilo? Então, essa Índia, tá? Que a gente vai conversar. E quando a gente fala de arte indiana, a gente não pode esquecer de uma coisa muito importante, de que tudo que está é, inserido na cultura, na arte indiana, tem a ver com o conceito de sincrético. Como assim? O sincretismo e o que essa é a palavra, minha gente, o pluralismo são bem importantes, porque a Índia é um lugar que várias culturas, que várias manifestações de cunho religioso vão estar lá, vão conviver, ok? Então a Índia é esse lugar, tá? Onde essas culturas vão interagir. Tranquilo? Eu trago uma imagem aqui ao lado de uma pintura corporal indiana, tá? Ela geralmente é utilizada em ritos, principalmente ritos de casamento, tá? Então, se a gente está falando de ritos de casamento, para falar de cultura, para falar de arte indiana, a gente não pode esquecer de falar da sua religião. Inclusive, muita parte do que a gente vai trabalhar hoje está relacionado com a religião que está presente na Índia, ok? Quais são essas religiões que estão lá na Índia? Primeira coisa, eu vou avisando a vocês. Os muçulmanos também estão na Índia, tá, pessoal? Então, além dos muçulmanos, tá? Os árabes muçulmanos que chegaram lá e se estabeleceram, a gente encontra o hinduísmo, o jainismo, o budismo e o isquiismo. Que essa religião aqui, ela é basicamente como se fosse a junção, a síntese entre o hinduísmo e o islamismo. Beleza? Agora, detalhe, percebe que eu coloquei em destaque duas religiões aqui? Porque essas duas são aqui são quase que majoritárias na Índia, o hinduísmo e o budismo. E muito das manifestações artísticas que a gente vai ver aqui nessa aula vão estar relacionadas a essas duas, ok? Inclusive essa própria imagem que está ao lado do texto. Isso aqui é uma representação de Buda. Aí vocês se perguntam, professora, mas Buda não é gordinho? Né? Alguns de vocês conhecem, talvez, pela questão da mídia, a imagem do Buda como um representante mais gordinho. Inclusive eu tenho aqui, eu vou buscar para vocês verem rapidinho. Fui buscar. Olha aqui. Essa é a imagem que vocês geralmente conhecem do Buda, né? Que a gente vê mais aqui no Ocidente, que é essa aqui. Deixa eu ver, tá focando, tá focando. Que é esse Buda mais gordinho, né? Pois é, pessoal. Esse Buda realmente ele existe, tá? Ele começa, eita, ó, ele surge mais na China e depois vai pro Japão. Porque esse Buda mais gordinho, na realidade, é a representação de um budista, tá? De um budista que, por ser muito sorridente, muito alegre, e quando ele falece, muitas imagens dele são divulgadas, tá? E como muito da arte chinesa vai influenciar a arte japonesa, essa representação desse Buda mais gordinho chega no Japão também. Agora o Buda, tá, indiano, ele é mais magrinho. Ó, eu tenho uma representação de um Buda indiano. Aqui.
que é similar a esse que vocês estão vendo, tá? Por que o Buda é magro? Porque, pessoal, o Buda, ele era um rapaz, ele existiu, o Siddhartha Gautama, ele existiu, ele era um nobre, um príncipe, uma pessoa muito rica, e ele praticamente viveu boa parte da vida dele no palácio e nunca conheceu a humanidade como ela era. Até que um dia ele já era casado, já tinha filho, aí ele resolveu sair desse lugar de privilégio dele, que é o palácio, e começou a andar aos arredores do castelo e do palácio, do lugar que ele vivia, e ele percebeu que existia a pobreza, a fome e a morte. E como ele se deparou com uma pessoa privilegiada, ele resolveu, né, basicamente abdicar de todo esse luxo dele, colocar vestes simples e andar pela Índia em busca da iluminação, em busca do conhecimento mais puro. E a partir dessa base e desses pensamentos e das meditações que ele começou a fazer, que surge toda a representatividade da cultura indiana, tanto no budismo como muito no hinduísmo, na questão da meditação. Porque, querendo ou não, né, ele nasce nesse contexto, então tem toda essa relação das crianças. Claro, eu não sou um estudioso das religiões, vale salientar. Isso que eu trago para vocês é o que eu pesquisei e conversei com pessoas que são da religião. Ok? Então é mais ou menos isso que acontece, tá? Então o Buda, ele existiu historicamente, então imagina o seguinte, é uma pessoa que vai rejeitar tudo que é um material e vai caminhar e vai vagar pela Índia como um todo, andando. Não tem como ele ser gordinho, minha gente. Não tem como ele ser. Então eu chamo, tipo assim, eu digo que o Buda Fitness, ele é o originário, ele é o de matriz indiana. Você vai encontrar Budas magrinhos também na China e no Japão. Mas como eu falei, o Buda gordinho é uma outra representação, tá, de Buda, sendo que não é do Siddhartha, é de um religioso budista, tá? Ok? Só para a gente entender esse contexto dessas representações. Seguindo, ok? Então, para falar de religião, para falar de arte, a gente está falando sobre toda essa ideologia, tá? Todo esse contexto que a gente está convivendo, conversando. E principalmente as ideologias e os rituais da civilização hindu, que o hinduísmo é a base da cultura indiana, tá? Inclusive por isso que eu falei, a relação da meditação está presente tanto no hinduísmo como no budismo, porque eles basicamente são correlatos, eles nasceram um do outro. Tá claro, tem as divergências e tem os outros caminhos, mas existe uma relação, tá? E essa visão hindu, jaino, budista, ela trabalha com o conceito de mudança e de perfeição. E relaciona-se essa ideia de tempo e eternidade, de transcendência e imanência. Como assim? Imanência com uma coisa mais permanente, transcendência é o que vai além. Então, essa arte indiana vai trabalhar muito esses contextos, tá? Então, a gente começa com a arquitetura, ok? Vamos lá. A gente tá vendo o primeiro edifício aqui. Esse edifício é um templo Jaine. Tem algumas palavras que eu não vou ler porque já sabem, né? Minha língua estrangeira não é muito 100%. Mas você percebe que ele possui torres trabalhadas, ele é bem rebruscado. Uma relação para vocês entenderem bem, tudo que tem um teor Jaine ou hindu, eles são muito rebruscados, eles são muito trabalhados. Inclusive as próprias divindades hindus, elas são muito ornamentadas, tá? Então existe essa pequena diferença. O budismo ele prega uma coisa mais simples, tá? Mais minimalista. O jainismo e o hinduísmo, eles são mais rebruscados, tá? São mais detalhados. Esse aqui é um templo Jaina. Aí para você ver a diferença de um santuário, posso chamar de santuário, para ficar mais perto a nossa forma de, né, se referir a templos sagrados. Mas isso aqui é um stupa, que é um pequeno templo para guardar, ou pequenos templos, essas stupa, guardar relíquias dedicadas a Buda, ok?
Então, relíquias dedicadas ao Siddhartha Gautama, ao originário, tá? Ao primeiro Buda. Então, o Buda histórico, o Buda que existiu. Então, você percebe que existe uma simplicidade, é algo menos rebuscado. Tem detalhes? Tem, mas é algo menos cheio de riquezas, porque a própria filosofia do budismo é você repensar muitas coisas, inclusive o que a gente adquire como riquezas, entende? O que a gente deve valorizar. Na realidade, a gente tem que se conhecer mais, se entender, para a partir daí ver o que a gente necessita realmente. É a filosofia maravilhosa, tá, pessoal? Eu indico quem não conhece ou quem já conhece, não sei, tem uma popstar do budismo aqui no Brasil, que se chama Monja Coen. Ela trabalha com a filosofia budista japonesa, tá? Que é o Zen budismo, bem interessante. Então, para quem tiver interesse e quiser saber um pouco mais, dá um Google ou dá um YouTuber nela que você encontra muitos vídeos e ela tem um canal bem interessante aqui no YouTube. Eu indico porque eu já assisti, já vi e eu acho bem interessante mesmo para entender como é essa filosofia, que é uma filosofia de origem oriental, lá da Índia, porém chegou no Japão e agora está aqui no Brasil ganhando repercussão, tá? Então vamos lá, vamos se informar, que é importante conhecer o que a gente não conhece, o diferente, ok? Seguindo, como eu falei para vocês, os islãs, né? Eu acabo falando de Islã, árabe, muçulmano, mas é a mesma coisa, tá? Os árabes muçulmanos, o islamismo, ele chega, né, na Índia e lá vai se apresentar vários edifícios dedicados a essa manifestação religiosa, onde a gente vê aqui a torre Qutb Minar, que é do século XII, tá? Que é uma torre de origem islâmica. Então você percebe que a própria Índia ela é um complexo de manifestações, né? Que eu falei logo no início, a questão do sincretismo. Ela é muito sincrética, então ela vai ter templos dedicados aos hindus, templos dedicados a Buda, templos dedicados a Allah, ok? Então, seguindo, aqui é uma mesquita, que é como se fosse um templo religioso, como se fosse não, é um templo religioso islâmico, tá? E você percebe que com relação à torre, eles são bem parecidos mesmo, tá? A questão, tanto a coloração das pedras utilizadas, como a própria organização e ornamentação, tá? Essas colunas aqui que a gente chama de miranete, né, que serve para observatório e para convocação. É bem interessante, tá? Então, para a gente só finalizar essa aula, eu não posso deixar de falar do Taj Mahal, que ele é um mausoléu. Muita gente, quando ouve falar Taj Mahal, pensa que é uma mesquita ou pensa que é um templo religioso. Não é, tá, pessoal? Ele é um mausoléu. Quem não sabe o que é mausoléu, é como se fosse uma casa para enterrar ou para sepultar uma pessoa. Então, tinha um imperador mongol, tá? Que, assim, esse imperador é maravilhoso, porque ele tá na Índia, ele é de origem mongol e se converteu ao islamismo. Ele é praticamente o símbolo de uma pessoa indiana, porque ele é de origem mongol, que é um outro povo, tá? Que fica mais ao norte na China. Ele é convertido ao islamismo e tá na Índia. Então ele tinha várias esposas, tá? Essa ideia do harém existia e uma das esposas dele, a que ele considerava mais assim, a preferida, faleceu e ele dedicou e ele fez um edifício em homenagem a esse amor que ele sentia por ela, tá? E aqui tem algumas informações, o tempo de construção, né? Quantos trabalhadores foram utilizados, em cerca de 20 mil trabalhadores. O edifício passou em torno de mais de 10 anos para ser construído, né? Em torno de uns 17 anos para serem construídos. E fica em Angra e até hoje é centro de visitação, tá? Então, dentro dele a gente encontra textos do Alcorão, tá? Porque a base religiosa dele era o islamismo. E para a gente conhecer o Taj Mahal. Maravilhoso, né? A gente continua a próxima aula. Beijo.
Olá, segundos anos, vamos continuar nossa aula sobre arte indiana, ok? E a gente parou na última aula falando sobre o Taj Mahal, que é esse mausoléu dedicado ao amor, tá? De um imperador mongol pela sua esposa tão querida. Inclusive, esse amor virou letra de música. Tem um rapaz chamado Jorge Benjó que ele tem uma música chamada Taj Mahal. É, eu vou deixar disponível para vocês na sala de aula virtual a música também para vocês verem que por isso que é importante a gente trabalhar um pouquinho de arte oriental na nossa vida para entender essas referências, ok? Tem mais imagem de Taj Mahal, que é claro que eu não vou deixar de mostrar para vocês, que é essa, que inclusive o Taj Mahal, ele aqui o edifício, certo? E ele tem uma arquitetura que é indo-islâmica, por causa dessas colunas também, tem essa referência, porém o portão é indiano. E ela possui, quer dizer, o Taj Mahal ele possui o Jardim do Taj, que é tipo assim, tem um grande espelho d'água, é um jardim bem gigante, antes de você chegar no mausoléu. Dentro desse espaço tá o corpo chamada de rainha, né? Da rainha e do imperador mongol. Os dois estão aí dentro. Ele foi construído para ser o da moça, né? Da rainha, da Mahal, que era o apelido dela. Que era o nome dela, na realidade, o apelido dela era Taj Mahal, porque era minha rainha, minha maravilhosa, minha poderosa, alguma coisa assim. Tipo assim, era um elogio, tá? Que ela recebia, então, Taj Mahal por causa disso, todo branco. E o rapaz, que é o imperador, ele queria fazer um igual para ele, sendo que de pedra negra, sendo que não deu tempo de ser construído, então ele acabou sendo também sepultado no Taj Mahal, tá? Então vamos seguindo. Escultura, ok? Para a gente falar de escultura, a gente vai se remeter muito à escultura de origem hindu, ok, pessoal? Mas também não podemos esquecer de relembrar das esculturas de origem budista, como a gente já conversou aqui, tá? Que eu já mostrei uma, que é do Buda Magro, tá? Quem está chegando agora, a gente tem a parte 1 dessa aula, ok? Que a gente já conversou um pouco, introduziu um pouco sobre o que era o budismo e a diferença do Buda gordinho para o Buda magro, tá? Então, as primeiras representações de Buda, de verdade, representação, tá? Começa a partir dos primeiros séculos, sendo que Buda ele é antecessor a Cristo, tá? Se a gente for questão de cronologia, Buda é mais velho do que a nossa figura representativa religiosa mais importante, que é o Cristo, tá? Em questão de tempo de existência na Terra, ok? Então, Siddhartha Gautama ele é mais velho do que o Jesus de Nazaré, tá? Então, as representações começam a partir daí, Budas e seus símbolos. Então, você percebe esse Buda é um pouco mais forte, mas ainda possui essa caracterização de um Buda mais afilado. Aí a gente começa com as representações de origem hindu. Eu boto essa porque é bem chamativa, né? Mas tem outras representações dessa divindade hindu que chama-se Vishnu, tá? Então, essa escultura aqui eu trago porque ela é como se fosse um relevo, tá? Ela é uma escultura adentro de um prédio. Ela está colocada em um edifício. Então, é uma escultura, porém ela está associada à arquitetura. Ok? Eu trago essa escultura por essa significação. E por ela representar, claro, a divindade Vishnu. Eu estou chamando de divindade, mas tem os meninos que são amigos meus, são Hare Krishnas, eles chamam de deidade. Então, pessoal que, desculpa que eu não sou da religião, estou tentando trazer, de certa maneira, o entendimento, tá? De uma forma mais simples e clara para quem está começando a estudar e ver esse tipo, uma música, de apresentações de seres divinos de outra religião, tá? Então, esse aqui é o Vishnu. Para o hinduísmo, para vocês entenderem direitinho, existem três grandes divindades, como se fossem os três os que movimentam o mundo, tá?
como se fosse, eu chamo brincando, claro, sempre brincando, é a Santíssima Trindade Indiana, que são os que criam o mundo, de certa forma, os que dão movimento ao mundo. Um deles é Vishnu, tá? Que é a divindade da manutenção, ok? Do cuidar. Tem o que cria o mundo, tá? Que é o Brahma. E tem os que colocam como destruição, tem outros teóricos e pessoas da religião que colocam como transformação, que é o Shiva. Tá? Então, esses três são basicamente os três principais de origem da origem do mundo, tá? Passou a moto agora, gigante. Da origem do mundo. Então, são os três, que é o... Vamos colocar pela ordem. Criação, Brahma. Manutenção, cuidado, preservação, Vishnu, que é esse que a gente tá vendo aqui. E o destruição ou transformação, que é o Shiva. Porque eles acreditam na ideia da unidade circular. Para se criar, tem que se transformar. Eu não posso transformar algo que não está desconstruído. Então, para construir, tem que desconstruir. Eu gosto de falar isso bem, né? Então, para eles, seguem essa mesma ideia. Para o mundo ser criado, se manter e ser criado novamente, tem que passar por uma transformação, por uma destruição. Filosoficamente entenderam mais ou menos? Assim. Tá. Então, vamos ver mais duas esculturas dos outros representantes. Ok? Esse aqui é uma escultura, percebe que ela não está associada à arquitetura, é uma escultura solta, que é do Brahma. Brahma, ele é representado com 4 faces. Ele só tem uma cabeça, tá, pessoal? E ele tem 4 faces, uma apontando para cada ponto cardeal. Ou, para quem entende melhor, tem uma cabeça de frente, uma de lado, outra do outro e uma atrás, tá? Pela imagem, a gente só enxerga 3, mas atrás, tá, existe também uma cabeça. Quer dizer, uma cabeça não, um rosto, uma face. E aqui ao lado, a gente tem a imagem de Shiva, tá? Esse é um dos templos mais bafônicos, tipo assim, maravilhosos da Índia. Tipo assim, quando você vai pesquisar sobre pontos de visitação indiana no Google, é um dos que aparecem. Mas, e tipo assim, segundo o que eu pesquisei há pouco tempo, é a maior escultura de deidade indiana, que é essa aqui de Shiva, tá? Vou deixar até o link para vocês depois olharem, ok? Tem um textinho dessas campanhas de turismo bem interessante sobre esse espaço religioso onde tem essa escultura. Vamos para a pintura, ok? Então, a pintura, ela vai... Claro, eu vou trabalhar a questão de origem religiosa, principalmente a hindu. Então, a gente vai perceber que vai aparecer algumas deidades, tá? Que alguns de vocês acreditam que já conheçam, ou das telenovelas ou do cotidiano. Que são essas duas aqui, tá? Então, a pintura ela vai ser religiosa, tá? E a ideia era aproximar as pessoas dos deuses, dos seres divinos. Essa é uma forma de arte, tá? Que é a ideia de mostrá-los serenos e espirituais, mas também enérgicos e bem voluposos, como assim, bem ornamentados, bem bonitos, bem assim, chamativos. Crianças, tá? Esse aqui, a gente já viu ele hoje. Já viu ele nessa aula há poucos segundos atrás. Sendo que a gente viu a escultura dele. Para vocês lembrarem, é esse aqui. Shiva, tá? Esse é Shiva. Shiva. A gente vai ver outro também, que a gente vai diferenciar um do outro em pintura por um símbolo. O Shiva, ele tem uma lua na cabeça, tá? Ok? Shiva, que é pai de Ganesha, tá? Esse bebê elefante aqui. Ganesha é um dos seres divinos mais populares da Índia, que é
ele representa a prosperidade, representa a proteção contra os obstáculos e superação de obstáculos. Também tem o Ganesha. Aí alguém pergunta, a professora senhora é hindu? Não, é porque como eu gosto dos simbolismos que existem nessas representações, aí, como eu também sou de artes, né, eu adoro essas representações, eu acho bonito. Então, e também pelo simbolismo, aí eu tenho, ok? Então aqui tem o meu Ganesha, quer dizer, é um dos, tá? Eu tenho alguns Ganeshas, que é esse aqui, deixa eu ver, tá focando. Esse é o meu Ganesha, um dos meus, tá? Percebe que ele é bem pequenininho? Olha o tamanho da minha mão em comparação a ele, tá? É bem pequenininho. Pronto. Eu tenho o Ganeshazinho, tá? Que é esse bebê elefante, ok? Que é filho de Shiva. Agora, existe um outro personagem na cultura indiana que chama-se Krishna. Ele se parece muito de maneira física com Shiva porque ele é representado de maneira azul. Não me perguntem por que ele é azul, porque eu não sei. Agora, se alguém for da religião hindu ou Hare Krishna souber responder, bota aí embaixo nos comentários que meus alunos vão amar, tá? Ajuda a professora aqui que está se aventurando a dar aula de arte oriental. Ok? Então, muitas das pinturas, elas vão ser principalmente representando o deus Krishna, porque existem as Iluminuras. E Krishna é uma das divindades também bem populares, tá? Da Índia, que basicamente chega para nós aqui em uma outra representação, em uma outra maneira religiosa de se ter, que são os Hare Krishnas, tá? Que eles acreditam que Krishna é o Deus Supremo e as outras deidades são como se fossem os nossos santos católicos e Krishna é o Jesus. Então é a divindade principal. Então por isso que existe uma dissociação, mas os Hare Krishnas ele tem uma base muito parecida com o do hinduísmo, mas tem as divergências, tem as diferenças. Então, com base nas Iluminuras, nos textos sagrados dedicados a Krishna, muitas das pinturas vão surgir, tá? Ok? Aqui tem alguns desses textos das Iluminuras sagradas antigas, ok? E para a gente finalizar, falar da Pata Chitra. Pata Chitra é pintura em tecido, bem simples. E pata quer dizer tecido, chitra quer dizer pintura. O retrato é ilustração. São pinturas de origem folclórica, religiosas. Agora, detalhe, elas são muito em duas dimensões, elas são chapadas. A questão da perspectiva é um pouco falha, tá? Essa ideia de sombreamento também. Então, não pense em uma pintura muito elaborada nesse sentido quando vai para o tecido. Mas lembrando que os tecidos indianos e os tapetes indianos são artigos de luxo, ok? Aqui tem uma das deidades, e engraçado não, é interessante dizer que as deidades, elas sempre são representadas, não sei se já perceberam isso, com animais ao lado. Porque também tem esse universo simbólico, essa deidade, ela tem todo um universo simbólico ao redor dela, e cada elemento que ela tem na cabeça, ao lado, que é representado, tem um significado, ok? Claro que eu não sei de todos, mas eu sei que existe isso, beleza? Outra divindade que é bem pintada, que é bem famosinha nessa divulgação indiana, é o Jagannath, que é essa aqui, que também tem um símbolo de prosperidade, de proteção, tá? Mas a gente também vê outras divisões na pintura, como pintura de deuses, né? Principalmente do Jagannath, episódios épicos. Esses episódios épicos são as histórias de Krishna, principalmente, porque acredito que Krishna existiu também, tá? Então, esses episódios que está dentro de um livro que eu acredito que se chama Bhagavad Gita, por aí, que são as histórias de Krishna, então, tá lá. Temas folclóricos, rituais e habilidades dos deuses e deusas, pássaros e animais e temas eróticos, que é claro que esse eu censurei, que senão não rola, mas tem.
mais outra pintura e a gente finaliza a nossa aula.